Olá, somos do Grupo Socorrista Maria de Nazaré e neste canal de YouTube nós estamos conversando e falando sobre o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Hoje, especialmente, nós vamos falar do capítulo 18, dos itens de 1 a 5. E esse capítulo tem um nome muito sugestivo, né? Muitos chamados e poucos os escolhidos. Antes de iniciar, nós vamos pedir a ajuda dos nossos amigos do plano espiritual, aqueles espíritos encarregados dos trabalhos no Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que eles nos deem a assistência necessária nesse instante, para que nossas palavras sejam palavras proveitosas e em nome do bem. Que assim seja. Então vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Nesse texto do Evangelho, a gente encontra uma parábola. Essa parábola é chamada parábola das bodas, ou das núpcias. E ela é muito sugestiva e às vezes não tão bem compreendida. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Rapidamente vou contar o que Jesus nos contou. Qual foi a história que Jesus nos trouxe para nos ensinar. Nessa parábola, Jesus diz que havia um rei. E rei para os judeus era sempre Deus, né? O Senhor. Havia um rei cujo filho ia se casar. Então ele resolveu fazer uma grande festa. O seu filho, logicamente, podemos considerar aí como Cristo, como Jesus. E esse rei, então, primeiro chamou seus mensageiros e disse a eles: podem ir pelos caminhos convidar as pessoas para essa grande festa. E os mensageiros foram. Só que ninguém quis ir à festa. Ninguém estava preparado para esta festa. Ninguém nem sabia como era uma festa. Os mensageiros voltaram e disseram para o rei: ninguém quis vir. O rei ficou chateado e disse: voltem e contem para essas pessoas que nessa festa vai ter tudo de bom. Já mandei ceifar vários animais para que a gente possa fazer um grande festim. Haverá dança e alegria. E lá foram os mensageiros de novo. Só que no caminho eles encontraram gente muito preocupada com outras coisas. Alguns muito preocupados com seus bens materiais, preocupados em ganhar dinheiro, outros preocupados em se divertir, outros na preguiça mesmo. E ninguém quis ouvir os mensageiros. Ninguém quis ir à festa. Então os mensageiros insistiram. E por conta da insistência, muitos até morreram, porque aqueles que estavam sendo convidados se sentiram ofendidos, acharam que aqueles mensageiros não eram de Deus, e, enfim, muitos até foram mortos nessa história toda. Bem, alguns mensageiros voltaram, e o rei, então, ficou sabendo que ninguém aceitou o convite e ficou muito triste, muito chateado, e disse: tudo bem, esses nossos amigos mais próximos não querem vir? Pois então, saiam pelo mundo e convidem os bons e os maus, todos aqueles que aparecerem pelo caminho. E assim os mensageiros fizeram. E aí veio muita gente, veio sim. Apareceram os convidados no dia da festa.
E o rei ficou satisfeito porque havia muita gente ali. Mas ele resolveu dar uma olhadinha para ver como é que estava aquela festa. E de repente ele olhou, no meio daqueles convidados havia um que não estava vestido adequadamente. E aí estava sem a veste nupcial. E aí o rei perguntou a esse homem: por que você não está vestido adequadamente? É uma festa muito importante. São as núpcias do meu filho. E o homem não sabia o que dizer. E aí o rei, muito irado, disse: jogue-no nas trevas. Lá haverá choro e ranger de dentes. Aí a gente fica pensando: eu queria ser convidado para essa festa e não fui. Como é que as pessoas são convidadas e não querem ir a uma festa? E aí o Espiritismo vem nos dar uma explicação dos simbolismos dessa história que Jesus nos contou. Primeiro, como eu já falei, o rei é Deus nosso Pai. As núpcias do seu filho. As núpcias de Jesus com a nossa terra, com o mundo, com o nosso mundo, nosso planeta, com os habitantes deste planeta. Deus convidou primeiro o povo de Israel. Foi o povo escolhido, como diz na Bíblia. E lá ele fez uma aliança com esse povo. E foi o primeiro povo que foi monoteísta, que acreditou num Deus único, que, vamos assim dizer, iniciou todo esse processo. E esse povo, preocupado com ganhar dinheiro, preocupado com outras coisas, resolveu não ir à festa. Não estava preparado ainda. Não quis aceitar o convite. Mas Deus não ficou satisfeito, mandou os seus mensageiros novamente. E assim foi convidando, mas ninguém aceitava esse convite, porque o reino de Deus, ele é muito difícil de nós entendermos, porque nós estamos muito presos ainda nesse reino da terra, né? Não no reino dos céus. Então, não foi aceito o convite. E aí Deus manda os mensageiros pelo mundo todo, que isso tem o significado da difusão do cristianismo pelo mundo todo. E os povos que eram pagãos se transformaram. Só que até esses também não entenderam direito o convite. Tanto que um dos homens foi à festa sem a veste nupcial, sem se preparar. E o Deus irado, né? O rei irado diz: jogue-nos nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque aquele homem não estava preparado para o reino dos céus. E aí eu pergunto a vocês: com que roupa nós vamos ao convite que Deus nos faz? Como é difícil a gente entender isso. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar uma resposta a respeito disso. Porque Jesus também disse: entre pela porta estreita. Porque a porta larga ela é muito fácil de entrar, que são a porta da materialidade, é a porta dos gozos, das riquezas, das ilusões. Essa porta é muito fácil de se achar, ela está aberta o tempo todo. Mas a porta estreita, que é a porta
da reforma interior, que é a porta da transformação espiritual da criatura, ela é muito estreita. É muito difícil de a gente passar por ela. Então Jesus nos convida a nos modificarmos, trocarmos a nossa roupa. Com que roupa eu vou? Como é a minha roupa espiritual? Ela é rota, sofrida batida pelo mundo e por isso com muito sofrimento ela se rompeu? Como é a minha roupa? Ela está manchada com as cores do ódio? Como é a minha roupa? Então vamos começar a escolher a nossa roupa. A nossa roupa tem que ser escolhida dentro daqueles princípios que Jesus nos ensinou. Dentro da caridade. Por isso que a gente diz, fora da caridade não há salvação. A nossa roupa tem que ser uma roupa clara, da humildade, uma roupa translúcida do perdão. A nossa roupa tem que ser uma roupa não muito vasta, porque vai ser humilde e mansa. Nossa roupa não vai ser grosseira, mas sim assim, uma roupa bonita, transparente, luminosa, como aquela que Jesus nos ensinou a vestir. Então, com que roupa eu vou? Que porta eu estou escolhendo? Esses são os ensinamentos que Jesus nos traz para hoje e para sempre, porque vai ser sempre um compromisso que nós teremos com Ele para podermos participar das suas bodas e entrar no reino dos céus. Aquele ranger de dentes e dores é a nossa vida atual neste planeta de provas e expiações. Que se nós nos transformarmos, ele será um dia um planeta regenerado, onde o bem imperará. É essa a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje. Agradecendo muito ao plano espiritual pela ajuda e por estar sempre conosco, nos indicando o caminho da porta estreita, mas a porta correta. E por nos ajudar para que nós possamos participar das bodas como convidados especiais de Jesus. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos. Até uma próxima.